boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Banho. Trabalho com ultrassom desde 2012, onde também comecei a dar aula de ultrassom. Conheci, me apaixonei aí pelo método e é o que eu trabalho hoje em dia somente com ultrassom. Já trabalhei dando aula em algumas escolas e hoje sou diretor médico da Capidim, que é uma clínica escola que eu montei. Então, trabalho aí com ultrassom, dando aulas, fazendo exames. E falando sobre o Doppler, é um recurso interessante que ajuda bastante no diagnóstico, mas que é importante conhecer como esse recurso funciona para que a gente possa realizar alguns ajustes importantes. Porque às vezes a gente vai trabalhar em máquinas diferentes, ou em uma máquina que vários colegas trabalham, e aí cada um tem a sua preferência, além de trabalhar com vários pacientes, cada um com o seu biofísico, cada um com a sua patologia, e a gente precisa ajustar, adequar, né, o ajuste do aparelho para aquele caso específico, para aquela patologia específica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses ajustes. Tá? Então, primeiro, entender o que é o Doppler, né? O efeito Doppler. Ele foi descrito em 1842 pelo físico Christian Doppler. E aí já entra numa primeira questão, se é Doppler, se é Doppler. Então, alguns que falam, né, no linguajar, pelo de idioma realmente original, seria Doppler, mas usualmente se fala Doppler. Mas Doppler ou Doppler não vai causar muito problema. E o que seria então esse efeito Doppler? Por definição, é um princípio físico no qual, né, se percebe uma mudança da frequência nas ondas sonoras que são refletidas, dependendo do movimento do objeto em relação à fonte emissora dessas ondas sonoras, que seria, no caso, o transdutor. Se esse objeto ele está se aproximando em relação ao transdutor, ou no caso do ultrassom, né, ao transdutor, ou no caso do desenho aí, né, uma ambulância, que é a fonte emissora dessas ondas sonoras, essa frequência vai ter que aumentar. Então a gente vai percebendo o som ficando cada vez mais agudo enquanto essa fonte se aproxima. E por outro lado, essa frequência vai diminuindo enquanto essa fonte se afasta, ficando o som muito mais grave. Tá? Isso é importante entender, porque a gente vai ver que, de acordo com essa frequência, de acordo com esses dados da característica física dessas ondas, o aparelho vai poder nos dizer qual é o fluxo, qual é a direção da estrutura sendo analisada. Tá? E quais são os tipos de Doppler que a gente tem hoje? O mais conhecido é o Doppler colorido, ou Color Doppler, que utiliza, né, imagens do fluxo de cores sobrepostas às imagens normais da escala de cinza no modo B. Vários volumes de amostra dentro de uma mesma caixa de cor, e em cada volume de amostra ocorre o processamento dessa frequência, determinando o fluxo e a direção para onde está fazendo o movimento. E essa direção, essa interpretação, vai ser mostrada como uma cor, no caso. Aqui no exemplo, a gente tem aqui uma artéria renal direita, então é a aorta, e o ramo, né, da artéria renal direita, porém ela saindo da aorta, ela se aproxima do transdutor, e quando ela vai para o rim, ela se afasta do transdutor. O aparelho, o que ele vai gerar nessa imagem aqui? O Doppler em si ele vai avaliar simplesmente aonde tem fluxo, aonde tem movimento. Então as estruturas em modo B, que não estão um movimento significativo, vão ficar sem cor. Né? Então vão ficar tudo em modo B. Aonde é a área que tem movimento, no caso aqui do fluxo sanguíneo, o aparelho, né, vai reconhecer a direção desse fluxo, a frequência desse fluxo, e vai colocar a representação colorida. Então, nesse caso aqui, da porção da aorta e a saída, né, a porção mais proximal da artéria renal, como eu falei, esse fluxo está indo em direção ao transdutor. Né? O sangue está vindo de baixo para cima. E, por outro lado, quando faz a curva, ele continua fluindo em direção ao rim, porém ele vai indo de cima para baixo. Então ele se afasta do transdutor. Isso causa, então, uma representação aonde a escala de cor que a gente normalmente vê aqui, né, do lado das imagens, a gente vai ver normalmente o fluxo positivo, que se aproxima do transdutor, ele é vermelho. O fluxo negativo, daquele que se afasta do transdutor, ele é azul. Nesse caso, gerando, então, essa imagem com duas cores, sendo que é uma mesma estrutura. Acabou ficando na frente, mas é importante a gente entender que a cor não tem relação com o tipo de sangue. Todo vermelho vai ser arterial, todo azul vai ser venoso. Isso é uma mentira, tá? Até porque aqui tudo é arterial. Então, arterial vermelho, arterial azul. Na verdade, o vermelho é o que se aproxima do transdutor, o azul é o que se afasta do transdutor. A gente, claro, sempre tenta representar a imagem colocando o vermelho arterial e o azul venoso. Porém, vai dependendo de alguns casos, a gente não consegue isso. O mais importante é a gente entender esse fluxo do sangue na representação da imagem, tá? Então é importante bater nessa tecla, porque eu ainda hoje vejo muita gente falando isso. Que o vermelho é arterial, o azul é venoso. Não, no Doppler não é muito assim, não. Outro tipo de Doppler é o Doppler pulsado ou espectral.
aonde, né, vai gerar vai utilizar os dados que ele recebe ali do Doppler e vai gerar um gráfico, né, um padrão espectral para mostrar como que está sendo esse fluxo. Então, as ondas sonoras elas são refletidas em direção ao transdutor, elas são transformadas em pulsos sonoros, então a gente consegue ver, né, o batimento, ouvir, no caso, o batimento, e também dados gráficos ali, né, mostrando espectralmente como que é o padrão ali de fluxo. Nesse caso, também ocorre vários volumes de amostras dentro... Desculpa, isso aqui não. Na verdade, ele vai pegar, então, na área de amostra, que a gente coloca, que são aqueles 2 tracinhos, dentro daquela área de análise, ele vai gerar, então, esse movimento. Tá? Sendo que, nesse caso, o que é vermelho, a gente já viu que é o que se aproxima, e no gráfico vai ser o que é positivo, então acima da linha de base. O azul se afasta do transdutor e vai estar no gráfico como negativo, abaixo da linha de base. Porém, é muito importante a gente se atentar para a escala que a gente vai estar utilizando. Tá? Nesse caso, a escala aqui foi invertida. O que é azul está se aproximando do transdutor, o que é vermelho está se afastando do transdutor. Por algum motivo, provavelmente para se adequar ao que é arterial, ao que é venoso, ele inverteu também aqui a escala que vai estar utilizando. Tá? Um outro tipo de Doppler é o Doppler de amplitude, ou Power Doppler. E aí, qual é a definição? As ondas sonoras refletidas são transformadas somente em dados de cor. Porém, ele tem uma sensibilidade muito maior, aonde ele não vai dizer qual é a direção desse fluxo. Ele vai se atentar na presença desse fluxo. Então, quanto maior a sensibilidade para detectar o som, ele tem, né, maior sensibilidade para detectar o fluxo, porém ele não vai informar essa direção. Tanto que a gente vê a escala, ó, amarelo, laranja, vermelho, vermelho, laranja, amarelo. Então, independe da direção, vão ficar mais ou menos na mesma cor. O que vai diferenciar esse padrão de cor, na verdade, é a intensidade desse fluxo. Tá? Então, o que é mais amarelo é onde tem maior velocidade, o que é mais avermelhado, escuro, é onde tem menor velocidade. É importante, tem as suas utilizações, principalmente para ver microcirculações, até mesmo padrões de arteríolas, a gente consegue, com o Doppler de amplitude, detectar esse padrão vascular. E quais são os principais usos, né, hoje para avaliação com o Doppler? Eu achei muito interessante, porque é importante a gente se atentar e entender como está sendo utilizado hoje. Isso tem mudado a cada dia. Mas hoje o principal uso é a avaliação de tumores. Então, tem algum nódulo, tem alguma massa. A gente utiliza o Doppler nessa lesão para poder avaliar o padrão de vascularização e se tem alguma angiogênese, né, para identificar, classificar segundo a malignidade e fazer o estudo de fatores preditores de presença de metástase. Então, o Doppler ele vai ajudar, através dessa avaliação da vascularização, do padrão vascular da lesão, se tem aí maior risco, menor risco de ser maligno, maior risco, menor risco de ter metástase. Então, tudo isso ajuda. A realização de biópsia também, o Doppler ajuda, para poder analisar a maior sensibilidade e especificidade da amostra. Então a gente vai ver aonde, por exemplo, nessa lesão aqui, que é o nódulo de tireoide. Desculpa. A gente vai ver que tem um maior fluxo periférico, porém na área central não tem tanto fluxo. E quando a gente vai biopsiar, a gente vai tentar pegar uma área com menor fluxo. Por quê? Porque quando a gente biopsiar, não é interessante que a gente pegue muito sangue, porque esse sangue borra a lâmina, o colega patologista não consegue ler, não consegue classificar essas células contaminadas ali com esse sangue. Então é importante utilizar o Doppler no momento da biópsia também por causa disso, ela ajuda a direcionar o melhor local para poder biopsiar. E, além disso, o cálculo, né, dos índices de pulsatividade e resistividade do tumor vão auxiliar também na classificação quanto à malignidade. Então, se tem um IT maior, um IR maior, um IR menor, então, para cada tipo de lesão, a gente pode utilizar também esses dados para nos dizer a predição aí de malignidade. Um outro estudo, né, que seria a avaliação para fertilidade, para a reprodução humana, onde a gente vai utilizar, principalmente, né, na ginecologia, na urologia, na obstetrícia. A gente vai utilizar, então, os estudos dos padrões vasculares dos ovários durante o ciclo menstrual, para poder avaliar como está essa ovulação, né, o ciclo ovulatório dessa paciente, a diferenciação entre corpo lúteo, saco gestacional ectópico, o tumor, a avaliação do abortamento ou doença trofoblástica gestacional, avaliação em rastreio de complicações fetais no pré-natal, então você tem calcular, né, risco de pré-eclâmpsia, avaliação de possível centralização, malformação, avaliação de placenta, então tudo isso o Doppler também ajuda. Avaliação em rastreio, estudo da varicocele do escroto agudo, no caso do homem, então na fertilidade, né, se o paciente tem uma dificuldade de uma queda de espermatozoides, avaliar se pode ser causado pela varicocele, se estiver presente tem como tratar. No caso de escroto agudo, é muito importante, já dei aula de escroto, e é muito importante saber sobre a diferenciação aí do escroto agudo. E além o estudo da disfunção erétil.
se conseguir diferenciar essa causa da disfunção erétil, para saber se realmente é física, se é psicológica. Sendo física, qual é a causa? É uma causa arterial, uma causa venosa? Para poder também ajudar aí no tratamento. Tá? Outro estudo que tem crescido ultimamente é o estudo do sistema locomotor, né, do músculo esquelético. Para avaliação principalmente de lesões que cursam com processo inflamatório, então uma tendinite, ou até mesmo um trauma, processo inflamatório local, para saber se tem algum sangramento ativo ou não, e pesquisa de lesões reumatológicas, principalmente de pequenas articulações, e com isso também ajuda o tratamento, para saber se a doença está ativa, se a doença não está ativa, o grau, né, desse comprometimento da articulação. Então o Doppler também traz esse auxílio muito importante aí nessa avaliação. E a última utilização que tem-se hoje, né, é, claro, a avaliação do sistema vascular, que é até o mais conhecido. Então, vai avaliar, né, os padrões de vascularização arterial, o padrão de vascularização venosa, se ele tem um fluxo, né, tardos parvos, se é de alta resistência, baixa resistência, como que está, se é monofásico, bifásico, trifásico, multifásico. Então, tudo isso é importante para a avaliação diagnóstica. Pesquisa de trombose venosa, seja profunda, né, seja superficial, mas o mais pedido sempre é trombose venosa profunda. A avaliação prévia para implantação de comunicação arteriovenosa, terapêutica, no caso aí para tratamento de transfusão, pacientes renais crônicos, e o estudo de doenças arterioscleróticas, né, para paciente idoso, calcular aí risco para IAM, para AVC. Então é importante também conhecer esse método aí e utilizar, né, a do Doppler para trazer aí essas informações que são muito importantes. E falando então propriamente dito aí dos ajustes do Doppler, começando aí, é importante, só um minuto. Importante é a gente obter realmente o controle do aparelho. Entender que não é a gente que está, o aparelho que está mandando ali, a gente tem que simplesmente utilizar o que ele dispõe. Na verdade, sim, ele dispõe de muitas coisas, mas a gente tem como utilizar ele da melhor forma possível. Para isso, a gente precisa conhecer essas ferramentas. Saber como utilizar ela de forma correta, ajustar ela para que ela possa ter a melhor funcionalidade possível. Então, é fundamental que a gente obtenha, né, o conhecimento sobre o princípio físico e técnico que vão influenciar no estudo e interpretação do Doppler. Eu sei que quando a gente ouve falar de física, o pessoal, que coisa chata, que a gente simplesmente se desliga e não vai prestar atenção no que está sendo ensinado e tal. Mas para quem faz ultrassom, a física é muito importante. Se você não entende o mecanismo de funcionamento, tanto do aparelho quanto da ação, né, desse ultrassom no organismo, por exemplo, formando como que é a formação da imagem, os artefatos que podem aparecer, o porquê que aparece aquele artefato, e aí sim a gente consegue entender como desfazer aquele artefato, ou pelo menos atenuar a presença do artefato, e também interpretar os dados que o aparelho nos dá. Normalmente, o aparelho já vem de fábrica, né, com muitos presets, ou quando você compra diretamente da fábrica também, a gente tem direito ao application que vai lá e ajusta esses presets de acordo com a nossa característica, de acordo com o que a gente gosta, mas eles são ajustados para um grupo de características médias da população. Então, como que é o biofísico médio da população? Eles ajustam para aquilo. Qual é a patologia média que a gente precisa avaliar? Aí ajusta para aquilo. Mas não é tão específico para cada paciente. Então, em uma agenda você pode ter N pacientes diferentes e é precisar ali ajustar para cada paciente. Tá? Então, cada paciente possui essas características próprias e aí necessita que a gente realize esses ajustes corretos, para que a gente possa ter uma boa aquisição da imagem e uma interpretação de imagens e dados, né? Melhorando aí a interpretação. O primeiro ajuste que a gente vai ver, então, é a frequência do Doppler. Assim como no modo B, o Doppler também tem a frequência e ela também interfere, né, na profundidade do feixe e na nitidez da imagem. O que acontece no Doppler é que se a frequência não está muito bem ajustada, você pode ter uma imagem mais em pixel, você não tem aquela imagem tão limpa, ou simplesmente não vai conseguir colorir ali a área de interesse se tiver uma frequência muito alta e a imagem for muito profunda. Mas tem que buscar aí um equilíbrio para poder colocar essa frequência o mais ideal possível. Quando a gente diminui a frequência né, com um valor mais baixo, a gente vai ganhar, então, mais profundidade, porém, as imagens vão ser com maior pixel, elas vão ser menos nítidas, mais quadriculadas. E nas frequências maiores, vamos ter menos profundidade, porém, a gente ganha na nitidez. Então, se a lesão é mais superficial, a gente pode utilizar aí uma frequência maior. Mais ou menos, então, para vasos abdominais, tipo a aorta, a gente vai utilizar uma frequência entre 5 e 7.000 MHz. Numa circulação mais superficial, como na parte musculoesquelética, né, avaliação do músculo, tendões, a gente pode utilizar uma frequência entre 10 a 18 MHz. E para ver as microcirculações, como arteríolas, a gente deve, na verdade, utilizar o Doppler de amplitude e numa frequência mais alta possível, podendo chegar até 50 MHz. Lembrando só que a gente não vai conseguir ter
a direção, né, os dados da direção desse fluxo. Aí é só realmente avaliar a presença desse fluxo. Mas em alguns casos esses dados já são importantes. Né? Se a gente quer saber se o órgão está tendo alguma função, se teve alguma atrofia, e aí não está chegando sangue, se teve uma trombose, como que está a funcionalidade desse sangue aí. Outro ajuste é a caixa de cor. O que é a caixa de cor? É aquela quadradinha onde acontece ali a parte da cor no aparelho, na imagem, né? Que a gente tem, na verdade, a base é a imagem no modo B, e aí a gente consegue ajustar essa caixa, aumentando, diminuindo, posicionando. Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Quanto maior a caixa, maior a área de avaliação. Porém, maior é o tempo de processamento, porque ele vai ter várias áreas para poder analisar. E aí, com isso, diminui o número de quadros que ele consegue passar para a gente. E aí a varredura fica lentificada. É como se fosse em câmera lenta. Então você passa o transitor, porém a resposta da imagem não acompanha o seu movimento. Ele vai vindo cortado. Então a gente tem que botar o mínimo de tamanho, né, do quadro possível para que elas possam simplesmente focar na área que a gente tem interesse realmente. Para que a gente possa ter uma melhor varredura, um melhor processamento e que seja mais rápido possível. E aí com isso também reduz o número de erros, né, do processamento. Principalmente pela pulsação das estruturas próximas. E aí a gente vai ver que isso também pode causar um artefato. O gráfico vai ficar contaminado pela pulsação de outras estruturas que na verdade não estão nessa área. Mas por a gente botar uma caixa muito grande, acaba que recebe essa influência. Outro ajuste é o ganho. Então, parecido com o ganho do modo B, mas eles trabalham de forma independente. O modo B, ele vai mostrar, simplesmente vai ajustar a reflexão do som na estrutura. Então, quanto mais a gente aumenta o ganho, a estrutura vai ficando mais branca, vai parecer que ela é mais hiperreflexiva, mas no modo B, no modo Doppler, ela vai determinar a sensibilidade do sistema ao fluxo. Então, se a gente aumenta o ganho no modo Doppler, a gente vai ver um fluxo mais intenso. Se a gente diminui, a gente vê um fluxo menos intenso. A gente pode utilizar esse ganho para reduzir alguns ruídos e artefatos. Porém, os vasos com baixo fluxo podem não ser detectados. Né? Se a gente diminuir muito para tirar os artefatos, pode ter algum fluxo importante de baixa velocidade que não vai entrar, não vai ser demonstrado ali na caixa. Por outro lado, a gente vai ver que os ganhos muito elevados, eles podem gerar fluxo onde não existe, né? Que é o fluxo artefatual. Eu vou falar um pouquinho dos artefatos que podem surgir e eu vou abordar um pouquinho disso. Uma boa forma de ajustar o ganho, então, como que a gente pode fazer? A gente aumenta o ganho até começar a aparecer os ruídos artefatuais. E o que seriam eles? Você vai ver pontos de cor aonde não tem fluxo, onde normalmente não tem vaso. E como que eu vou saber que ali realmente não tem vaso? Porque esses pontos eles são esparsos e ele não se repete no mesmo lugar. Ele aparece num lugar, daqui a pouco ele aparece em outro, daqui a pouco ele aparece em outro, e naquela mesma região que deveria pulsar ali, não acontece. Tá? Então isso é um fluxo artefatual. Então a gente aumentou até chegar ao fluxo artefatual. E aí a gente começa a reduzir até eles desaparecerem. Então a gente vai ter o maior ganho possível até que apareça o ruído artefatual. Então aumenta, apareceu, você começa a reduzir devagar até que eles desapareçam. Outro ajuste importante é o ângulo Doppler. O ângulo Doppler é o ângulo de insonação, né, que a gente vai utilizar, e ele deve sempre ser corrigido quando a gente for utilizar o cálculo de velocidade. Tá? Se a gente o dado de velocidade não for importante, a gente, na maioria das vezes, não precisa ajustar. Você pode ajustar, às vezes é um vaso que está com uma dificuldade de traçar um gráfico, você ajusta, você vai conseguir melhorar a detecção desses dados. Então você pode ajustar mesmo não querendo pegar a velocidade, calcular a velocidade. Mas sempre que for querer calcular a velocidade, sempre que a velocidade for importante, a gente tem que avaliar o ângulo de insonação. Ele sempre deve ser entre 0 e 60, tentando deixar sempre no menor ângulo possível. O ideal seria sempre 0, mas infelizmente não é possível. Mas até 60 ainda é aceitável. Porque maior do que isso, acontece uma grande variação e o erro fica muito grande, aí realmente pode comprometer. Esse ângulo ele interfere muito porque ele está na fórmula, né, de cálculo da frequência de pulso. E essa velocidade ela é calculada utilizando o cosseno do grau ali de insonação. Como o ângulo de 90, se você tiver um ângulo de 90 graus, na verdade o que vai acontecer? O cosseno de 90 é zero. Então, botando esse zero na fórmula, vai acabar que vai dar uma frequência de zero. E aí você, quando insona em 90, você vai perceber que muitas vezes o fluxo em 90 graus ele não aparece. Tá? Ou pode ter bastante ruído nessa insonação. Então a gente nunca deve insonar o vaso, né, em 90 graus. De preferência de 0 a 60. É muito importante que faça isso. Mais um ajuste é a frequência de repetição de pulso, né, mais conhecido como PRF ou escala, escala Doppler. Do fabricante eles vêm com um nome diferente. O PRF ele vai determinar a frequência máxima que o equipamento vai conseguir detectar.
E aí os limites de velocidade que podem ser amostrados sem o surgimento de artefatos. Tá? O PRF elevado, ele vai mostrar, se estiver muito elevado, ele vai mostrar lacunas no mapa de cor, simulando uma trombose. Por quê? Porque frequências um pouco menores, que normalmente teria fluxo ali, mas como o PRF está muito elevado, fica um vazio ali, a gente só vê a imagem em modo B. O PRF baixo, ele vai causar o aliasing, né, que é aquela mistura de cores. Eu também vou falar do artefatos. Então, no PRF ideal, o que a gente vai ver? É o sinal homogêneo, a gente vê um fluxo ali com a imagem colorida homogênea e limitados à parede do vaso. Vai estar dentro do interior desse vaso. Não vai estar nem extrapolando para fora e também nem comendo parte ali do interior desse vaso. Esse seria o PRF ideal. E como que eu posso, pensar aí, existe um cálculo que eu posso fazer? Existe, que é o limite de Nyquist, que esse limite de Nyquist é o limite para surgir os aliasings. Então é a taxa do PRF que vai acontecer o aliasing. E ele acontece, então, na metade do valor do PRF. E aí, mas então como eu utilizo isso? Eu preciso, primeiro, saber quais são mais ou menos as velocidades desses vasos que eu quero avaliar. Então, você pode inicialmente botar um duplo pulsado, só para ter uma ideia. E o seu PRF tem que ser pelo menos o dobro do valor da velocidade. Tá? Por quê? Porque aí a metade desse PRF vai ser o limite do surgimento do aliasing. Então, essa velocidade tem que estar abaixo da metade do PRF. Tá? Não sei se deu para entender. Coloca qualquer coisa no chat aí que no final a gente tira as dúvidas. Então, falando então um pouquinho dos artefatos. O primeiro são os juízos aleatórios, como eu falei. Ele vai acontecer quando o ganho está maior do que o necessário. Então a gente vai ver que tem imagens, pontos de cor, a caixa está aqui. Então a gente tem pontos de cor em áreas que na verdade não são vasos. Tá? Os vasos só estão aqui dentro do linfonodo. Essa área toda aqui é tecido conjuntivo, gordura, músculo, a parte óssea. Então, na verdade, isso aqui é tudo artefato. Então esses focos de cor, eles aparecem aleatoriamente na caixa de cor e não reaparecem no mesmo local. Eles vão, na verdade, piscando em várias áreas. E aí, como que eu vou fazer para melhorar isso? Eu vou reduzir esse ganho até que esses pontos desapareçam. Tá? Flash. Os flashes eles acontecem quando tem algum movimento de alguma estrutura próxima, como a alça intestinal, ou até mesmo a própria varredura do transdutor, às vezes faz uma pressão e acaba mobilizando ali as estruturas próximas da área de interesse. E aí parece como se fosse realmente um flash de cor, e aí logo depois ela desaparece. Então a gente vê, na verdade, o testículo, e tem esse borrão todo de cor aqui, que na verdade é um flash. Na verdade, não tem muito. O único ajuste que a gente pode fazer é tentar diminuir a caixa e não incluir, por exemplo, se tiver alguma alça próxima, não incluir essa alça, para que a gente não pegue essa peristalse. Mas se for, no caso de uma varredura, a gente tomar cuidado para que não faça uma varredura tão brusca. Mas o mais importante é a gente entender que isso é um artefato e não utilizar ele na interpretação. Tá? O aliasing. Então é um artefato aí um pouco mais conhecido. Ele ocorre quando a frequência produzida pelo objeto em deslocamento é maior que a metade do PRF, isso é, ele é acima desse limite de Nyquist. O duplo colorido, ele vai mostrar uma inversão do fluxo, que estão acima do limite de Nyquist, sendo demonstrado com uma cor inversa. Então, na verdade, ele vai realmente inverter o fluxo. O que é arterial, ele vai parecer como se fosse venoso, e o que é venoso vai parecer como se fosse arterial. No Doppler espectral, vai acontecer que parte do espectro formado vai exceder o limite superior ou inferior e vai aparecer na parte oposta. Então, se ele for positivo, ele vai chegar até o limite superior e vai começar de novo de forma errônea na parte inferior do gráfico. Porém, essa imagem que aparece tem o dobro normal do pulso histórico que deveria ser. E aí, quais os ajustes que a gente vai fazer? Aumentar o PRF, que aí a gente consegue varrer com uma frequência melhor e ajusta também o limite. Pode também diminuir o ângulo do Doppler, que aí vai ajudar também a ajustar esse ângulo. Dependendo do caso, ajustar a linha de base, que é a linha do traçado, para a gente poder conseguir incluir essa parte que fugiu do ângulo. E diminuir a frequência do transdutor. São possíveis ajustes que a gente pode fazer para tirar, no caso, esse aliasing. Vamos ver aqui os exemplos então de aliasing. Aqui é uma carótida. O certo seria ela estar dessa forma, homogênea, né? Bonitinha, só que aqui a gente vê ela toda colorida. Então o PRF dela está abaixo, de 2, e aí o certo seria de 40. Tá? Então, como está 2, parece como se fosse um fluxo turbulento, todo colorido aqui. Então inverte, o que seria vermelho fica azul, fica amarelo. Então está todo errado. Onde tem a maior velocidade, normalmente também no centro, está bem azulado. Aqui embaixo a mesma coisa. Onde tem maior velocidade, aparecem os azulados. E o certo seria aqui. E aqui ainda tem bastante fluxo
fora. Então, o do PRF está em 6, aqui na verdade seria 18, o mais ideal. Então, esse aqui seria do colorido. E no pulsado, no espectral, a gente vê que a onda, na verdade, o que acontece? Ela ultrapassa o gráfico e vai aparecer cá embaixo. Ó, todas elas passaram lá de cima e estão aparecendo aqui embaixo. O que a gente pode fazer? Diminuir o PRF para diminuir, aumentar aqui a escala, e aí normalmente aqui vai diminuir. Outra coisa, abaixar a linha de base, botar ela mais aqui embaixo, porque aí a gente vai ganhar mais espaço na área, aqui, nesse caso na área positiva. Ajustar o ângulo, que também vai ajudar a ajustar aqui a escala. E diminuir a frequência do transitor, que também vai ajudar. Tá? Mais um artefato, o artefato em espelho. Da mesma forma que acontece, né, no modo B, que a gente tem a imagem em espelho, no Doppler a gente também pode ter uma imagem em espelho. E aí o que pode, como que ela normalmente acontece? Quando a gente tem uma estrutura extremamente lisa e altamente refletora. Então, por exemplo, a gente tem um vaso aqui, ele é bem liso e por causa da insolação, por causa dele ter uma outra estrutura também aqui embaixo que facilita, ele acabou gerando uma imagem errônea aqui embaixo em espelho. Tá? É facilmente detectado quando a imagem é falsa, ela aparece justaposta com a varredura. Então, normalmente, ó, tem a imagem, né, aqui, e a gente vê que ela segue a mesma coisa aqui embaixo. Ela segue o mesmo trajeto. É como se fosse uma cópia mesmo, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente pode mudar o ângulo de insolação para evitar que fique tão 90 graus para aumentar a reflexão. E apenas, ou não tem como desaparecer. A gente precisa entender que aquilo ali é um artefato e não utilizar para a avaliação do nosso diagnóstico. Tá? A gente deleta isso da nossa avaliação. Os artefatos de parede. O que acontece? Ocorrem quando a gente tem um ajuste do filtro de parede também com valores elevados. E aí a gente acaba removendo alguns filtros que são reais de baixa velocidade. E aí a gente tem que buscar então um equilíbrio, mantendo esse filtro mais baixo possível, geralmente né, de 50 a 100 MHz, para evitar que corte aí a imagem. Então aqui, por exemplo, esse aqui está com um filtro alterado. Aqui ó, o WF está em torno de 385 Hz. E ele foi ajustado para 96 Hz. E aí o que acontece? O fluxo correto aqui da artéria femoral é trifásico. Ele tem a fase positiva, fase de ajuste negativa, fase positiva de novo. Como ele fez um ajuste desse filtro, ele na verdade, ó, você vê primeiro que o início do gráfico, ele não toca a linha de base. Né? Tem uma linha preta aqui separando ele tanto na fase positiva quanto na fase negativa. Isso seria o filtro de base, o filtro de linha, filtro de parede. Mas acaba que o gráfico aqui fica relativamente diferente e a gente perde, aqui deletou né, essa última fase positiva aqui. Nesse outro gráfico aqui, o que a gente viu? Ó, o normal foi aumentando o filtro de parede e foi sumindo essa parte aqui da linha de base. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado porque o gráfico ele tem que tocar a linha de base. Normalmente eles começam do zero, né? E vão subir aí. Vamos tomar cuidado quanto a isso. Mas para que existe o filtro de parede? Para a gente poder acertar esse outro artefato que é o clutter. Ele ocorre quando o filtro de parede está, na verdade, ao contrário, né? Mais baixo do que o ideal. E aí ele consegue captar fluxos reais, porém de baixa velocidade, como simplesmente a contratividade do movimento da parede dos vasos. E aí ele vai causar esses artefatos aqui na linha de base. Tá? Normalmente é na linha inversa ao fluxo. E a gente tem que fazer esse ajuste da parede, né? Como eu falei já, normalmente em torno de 50 a 100. E aí a gente faz, o gráfico fica de uma forma mais limpa, a gente consegue detectar melhor aí a análise. Então, para terminar, é importante então a gente entender aí, né, os tipos de Doppler. Então a gente tem o Doppler colorido, o Doppler pulsado ou espectral, que a gente faz os gráficos, o Doppler de amplitude ou Power Doppler, que a gente consegue pegar fluxo de baixa velocidade, porém a gente não consegue calcular e mostrar o direcionamento desse fluxo. Os principais usos do Doppler: o estudo de tumores, né, que a gente viu, que pode ajudar aí para avaliar a possibilidade de metástase, o risco de malignidade. O estudo da fertilidade, da reprodução humana, a avaliação do feto, de possibilidades de complicações, a avaliação do ciclo menstrual, a avaliação testicular, a avaliação peniana, de distúrbio de ereção, o estudo do sistema locomotor, possibilidades de quadros inflamatórios, tendinites, bursites, e também de doenças reumatológicas. E o estudo vascular, né? Avaliação de lesão vascular, doença arteriosclerótica e tromboses. Os ajustes que a gente pode utilizar, na verdade eu coloquei os principais, né, que a gente pode utilizar. A frequência do Doppler, então ajustando a frequência de acordo com a profundidade que a gente quer avaliar. O tamanho da caixa de cor, o posicionamento da caixa de cor. A intensidade do ganho ao modo Doppler. O ângulo de insolação no Doppler. A frequência de pulso, né, que é o PRF. E os principais artefatos que lembraram aqui. Então vamos lá. O clutter,
o artefato de parede, o artefato de espelho, o aliasing, o flash e os ruídos aleatórios. Espero aí ter contribuído mais uma vez. Qualquer dúvida, pode utilizar a caixinha aqui de perguntas. Para quem não segue ainda, tem o grupo do Telegram. Lá no meu Instagram, Dr. Rafael Banho, tem um link na parte do perfil para poder se inscrever no grupo do Telegram, onde eu coloco alguns artigos, onde eu coloco materiais, discussão de casos, informações também das aulas, né, de eventos. Tem o próprio Telegram, então pode também seguir lá no Telegram. Tem o Telegram, tem o Instagram da Capdim, então capdim.ultrassom. Vocês podem conhecer um pouquinho lá da escola, tá bom? Obrigado aí a todos. Um abraço aí. Tchau, tchau.